a gente conhecer um pouco melhor as nossas emoções, vamos começar aqui a entender um pouco o que são. E para a gente entender as nossas emoções, vamos adentrar aqui as nossas emoções primárias ou inatas, ou seja, a gente já nasce com elas. E todos nós, né, a parte animal tem essas emoções que são essas inatas, já vêm com a gente, são mecanismos de defesa e são elas medo, tristeza, raiva, repugnância, interesse e alegria. São as 6 emoções primárias que, segundo o estudo do Paul Ekman, são aquelas que são incomum, independente da cultura, do credo, enfim, igualmente a todos. Lógico que a partir das emoções se formam sentimentos, e aí a gente tem vários, mas as inatas são essas 6 principais: medo, tristeza, raiva, repugnância, interesse e alegria. E a gente vai ver um pouquinho mais de cada uma delas aqui. Então, só para a gente entender, mas o que são as emoções? As emoções são fenômenos subjetivos, fisiológicos, ou seja, tem uma questão de organismo que opera, que é funcional, adaptativo e, ao mesmo tempo, é de curta duração e excessivo, porque tem ali uma intensidade, e orquestra a maneira como a gente vai reagir aos principais eventos importantes da nossa vida, como a gente vai se adaptar ou não a eles. E aí essa condição interna, que são as emoções, as emoções são motivadores, porque ela também impele o organismo fisiologicamente e a gente pelo comportamento, que vai energizar e direcionar o nosso comportamento. Então, a partir dessas 6 emoções, elas são motivadoras que vão energizar e direcionar o nosso comportamento. E aí, para a gente entender um pouquinho mais sobre as emoções, vamos adentrar a alegria. Gente, nada melhor do que estarmos alegres, né? Vamos combinar que quando a gente está alegre, a gente está super entusiasmado, otimista, sociável, tudo muito maravilhoso. E é essa a função da alegria, é facilitar toda essa disposição para a gente exercer as nossas atividades do dia a dia, para a gente conseguir ter um acalmante num sentido para equilibrar as experiências como frustrações que possam ocorrer, decepções ou então algum tipo de afeto negativo. A gente tem a outra emoção, que é o interesse, que é uma emoção que prevalece no nosso cotidiano. Sim, o interesse é tudo aquilo que a gente volta a nossa atenção. Então, o interesse é aquilo que cria o desejo da gente explorar, de saber mais, de investigar, de buscar, para manipular de forma positiva, para atrair aquilo que a gente deseja, extrair informações que vão nos ajudar, de alguma forma, a alcançar aquilo que a gente deseja. Então, quando a gente tem interesse em alguma coisa, a nossa atenção ela aumenta e ela foca naquilo que a gente tem interesse. Vocês já repararam nisso? Então, o interesse determina o grau de atenção dirigida que a gente tem para a pessoa, ou para a tarefa, ou para a questão em si, e facilita a compreensão e a memorização das informações e facilita a aprendizagem. Claro, né, gente? Tudo aquilo que a gente tem interesse, a gente aprende mais rápido, certo? A gente coloca bastante atenção e isso gera uma introjeção do conhecimento que está sendo absorvido e a gente aprende muito mais rápido aquilo que a gente se interessa do que aquilo que a gente não se interessa tanto. A outra emoção aqui falando
é a tristeza ou a angústia, que é a emoção mais negativa e desagradável. Então, a tristeza, de uma certa forma, e aí nesse sentido adaptativo, ela motiva a pessoa, o indivíduo, a assumir o comportamento que precisa ter para suavizar as circunstâncias que provocam angústia de alguma forma, evitando com que aconteça novamente. E a tristeza motiva a fazer com que o ambiente se torne novamente mais tranquilo, ou seja, evitando aquela angústia anterior. Então a tristeza ela tem essa função positiva para manter a coesão grupal. Olha que interessante. A raiva é a outra emoção que surge com muita intensidade. Olha a cara dele de bravo, com uma raiva, uma ira, que na realidade essa emoção surge toda vez que a gente tem uma limitação de fazer ou experienciar alguma questão que a gente deseja. Então, alguns eventos podem desencadear a raiva, como, por exemplo, a traição de confiança, a rejeição, o sentimento de injustiça, humilhação e outros. Ou seja, a raiva ela é ativada quando tem uma interpretação que tem uma interferência externa sobre o bem-estar da pessoa. Então, a raiva ela é muito passional, ela tem uma energia incrível. Quando bem canalizada, pode ser usada positivamente, certo? Basta canalizar. A outra emoção é a repugnância, representada aqui, ó, pela nojinho, muito maravilhosa. Gente, se vocês não assistiram Divertidamente, por favor, assistam, é muito maravilhoso esse desenho animado. Então, a repugnância, ela tem essa função de rejeitar, para que a gente possa evitar determinados comportamentos ou objetos que a gente sinta ali que estejam contaminados, que não estejam, né, muito bom ali de serem provados. E aí a gente acaba, na realidade, quando a gente repugna ou afasta ou evita alguma coisa, pessoa, situação, questão, significa que a gente está ali se livrando, né, ou afastando de alguma coisa que esteja contaminada, deteriorada ou estragada. E, de alguma forma, isso, na realidade, aí contradiz um pouco porque, nesse sentido, existe outras culturas que comem insetos e aqui ninguém gosta de uma baratinha crocante, né? Vamos combinar que a repugnância vai bater e a gente vai falar, não precisa não, a gente passa essa, né? Mas entendendo que, de alguma forma, a repugnância é tudo aquilo que a gente tenta se livrar ou tenta se afastar, porque a gente, de alguma forma, não consegue lidar ali com aquela situação e a gente acaba evitando e rejeitando. A outra emoção é o medo. Pois é, o medo é uma emoção que ela é altamente adaptativa, porque ela motiva a defesa e funciona como esse sistema de alerta para que o organismo entenda que ele está em risco. Então, fisiologicamente, o medo é acionado e, de forma comportamental, acaba fazendo com que o comportamento seja de luta ou fuga. Então, o medo, ele pode favorecer a base motivacional para a aprendizagem de novas respostas de manejo ao estresse. Sim, ao estresse, porque através dessa aprendizagem de novas respostas com relação ao ambiente, ou seja, essas estratégias de coping, ou seja, de adaptação, como que a gente pode fazer
para resolver aquela questão que está sendo colocada ali, né? Então, num certo sentido, muitas vezes, muitas situações da vida se apresentam e a gente morre de medo, mas a gente tem que ir com medo mesmo, né? A coragem tem que ser maior que o medo para ir lá e fazer, né? Enfrentar, lutar, né? Nesse sentido. Ou então também, muitas vezes, saber recuar, né? Mas de alguma forma sempre abraçar o seu medo nesse sentido, conversar com ele, entender qual é o caso, e aí, vamos lutar? Vamos fugir? O que a gente vai fazer? O que a gente precisa aprender de novo aqui para a gente se adaptar a essa situação que está me trazendo medo de alguma forma? E aí, quando a gente faz esse diálogo e a gente se abraça, a gente conforta a nossa criança interior. E aí a gente tem possibilidades de nos acalmarmos e acolhermos esse medo para irmos com coragem para o que a gente deseja, não é mesmo?